Pois é, muito boa tarde, senhoras e senhores. Quarta-feira é dia de podcast, conversa de cerca aqui no Notícias Agrícolas. Hoje, especial, porque temos um convidado presencialmente aqui nos nossos estúdios. E embora seja a primeira vez dele aqui nos nossos estúdios, o Daniel Barbosa, que é o meu convidado de hoje, já participa desse site há muito tempo, há pelo menos uns 10 anos, né, Daniel? Já contribuindo com questões, inclusive, que a gente vai trazer aqui, para entender que, mesmo que as coisas tenham mudado um pouquinho de 10 anos para cá, as suas colocações há 10 anos já eram muito pertinentes. A gente vai ter que explicar agora, Daniel. Seja bem-vindo dessa vez aos nossos estúdios. É um prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde, Carla. Muito obrigado pelo convite. Essa vai ser uma conversa de cerca que promete. Promete, mas a gente já combinou. Vamos deixar mesmo despojada, tranquilona, porque a gente vai falar para o produtor. A gente quer falar com o cara que está no campo, que está na roça, que precisa evoluir com a sua comercialização, né, Daniel? Pois é, sem dúvida. E por isso estamos aqui. Daniel, eu queria resgatar essa história que a gente estava aqui tratando antes da gente entrar no ar, dessa primeira colocação que você trouxe para a gente há 10 anos, como um consultor, como um articulista, né? Você viveu na Alemanha e de lá você já estava tratando de assuntos que levantavam questionamentos e a gente queria entender o que estava acontecendo. Eu queria que você resgatasse essa história, eu queria que você contasse para a nossa audiência como é que você chegou até nós e qual foi o primeiro tema que você abordou com a gente. Bom, nós tivemos vários episódios, né? Eu vim acompanhando, eu era representante de Nova Mutum, no Mato Grosso, na União Europeia, naquele tempo, a serviço do prefeito Lírio Lautenschlager, né? Prefeito, tudo de bom, hein? Vou dar um abraço. Isso aí, um abraço para o Mato Grosso, né? Em primeiro lugar. Sim. E o que nós fizemos foi adaptar normas europeias para o norte do Mato Grosso. Isso teve um sucesso enorme no mercado e gerou muito interesse. Tá? Agora, esse outro episódio que você está falando se refere à pergunta de, né, como é que um etanol americano que custava mais, bem mais na produção, conseguia chegar no porto de Roterdã mais barato do que o nosso etanol. Exatamente. Então, eu fui atrás dessa conversa, dessa questão, ou dessa resposta, né? E um dia eu estava numa convenção de biocombustíveis em Genebra, e lá estava o representante da indústria americana, da Associação Americana, e eu gentilmente pus o meu gravador embaixo da caixa de som, e quando chegou no Perguntas e Respostas, eu perguntei exatamente essa pergunta para ele, né? E ele falou. Tá, e daí eu mandei isso para o Financial Times, para a CNBC, e o negócio ferveu um pouquinho. E né? como é que foi? Por que E claro, para Notícias Agrícolas, exatamente. Em primeira mão, muito antes. Verdade. Uhum. E Daniel, mas você já foi buscar essa resposta? Porque eu imagino que essa inquietude, ela permeia muito a cadeia do milho já faz anos, já faz décadas, né? Eu acompanho o agronegócio há 12 anos, mas eu sei que já muito antes disso a cadeia produtora de milho, de produção, distribuição, abastecimento, a gente tem como melhorar muito, tem como ser muito mais eficiente, mas a gente ainda tem algumas travas, né? Pois é, Carla, é o seguinte, hoje eu estou voltando aqui com outra pergunta, tá bem? Por que não existe comércio eletrônico de opções sobre o milho, especificamente o contrato CCM, que todos conhecem? Na B3. Né? Na B3. Na B3. Tá? Por quê? Porque esse contrato é em reais. Então, seria, sabe, uma facilidade muito grande se houvesse o comércio eletrônico de opções. Eu não consigo explicar isso. Né? Por que não existe o comércio eletrônico de opções de milho? Tá? E nos últimos anos, Daniel, a gente tem tentado, ou os consultores de mercado, os profissionais, os especialistas, eles têm tentado deixar mais palatável o mercado de opções para o produtor rural. Verdade. Não sei se você tem essa percepção, queria Sem saber dúvida. de ti se é realmente um movimento que ganhou força nesses últimos anos e como é que você vê o outro lado, como é que você sente a percepção do produtor? Olha, tudo bem, isso não é uma grande novidade, né? Trabalham com a CMI e possivelmente, acredito que com as opções que lá são oferecidas, só que, sabe, isso tudo acarreta também um pouco mais de mão de obra, porque você ainda vai ter que fazer o hedge da moeda, né? E além de mais barato, né, não haveria necessidade desse hedge se houvessem opções de milho
disponíveis no Brasil, né? Quer dizer, elas existem, tá? Só que elas não são tão acessíveis, porque para comprar opções de milha você tem que telefonar para o formador de mercado, né? Então, se houvesse o comércio eletrônico de opções, isso seria muito mais fácil para todos os produtores do Brasil, né? Porque nem todo produtor é grande, nem todo produtor é exportador, né? Especialmente esses, sabe, aqui tirariam mais vantagem ou estariam mais cômodos, né, para fazer um planejamento se houvesse o comércio eletrônico de opções. E quando a gente fala deles estarem mais cômodos, até porque a partir do momento que você está coberto por um mercado como o mercado de opções, se o mercado sobe, você ganha, se o mercado baixa, você está protegido, é uma ferramenta muito eficiente. Não é, Daniel? Realmente, para quem tem conhecimento a respeito, para quem sabe usar, para quem se deu o trabalho de aprender, sim, né? Porque assim, essas fábricas de especialistas, né, que prometem que a pessoa vai aprender em 2 semanas. Sim, fique rico em 7 dias. Exato. Sabemos. Tem um certo risco. Então, calma, muita calma nessa hora. Mas para quem conhece os instrumentos, né, se houvesse a facilidade de comprá-los eletronicamente, isso seria uma mão na roda. Daniel, você estava aqui me mostrando algumas telas, e eu acho que um dos pontos principais dessa questão do comércio eletrônico é ter as informações disponíveis a qualquer momento, durante o andamento do mercado, para poder pensar, pelo menos, em ter uma estratégia como essa. Exato. E um desses pontos é o spread da compra e da venda, que é o que vai determinar se o produtor quer ou não fazer uma estratégia naquele produto, se aquilo lhe cabe, se cabe na sua gestão, se faz sentido e se é rentável. Exatamente, financeiramente, né? Bom, o que acaba acontecendo é que sem o comércio eletrônico de opções, esse spread vai ser fixado pelo formador de mercado, né? Que é um corretor, Daniel? Um formador de mercado é alguém que está ali para dar liquidez ao mercado. Ótimo. Tá, mas buscando muitas ofertas, vezes, fazendo com... mas muitas vezes, né, isso não acontece não acontece tão bem como deveria ser, tá? Por quê? Porque de repente tem uma corretora, né, levando uma porcentagenzinha, né? Sim. Porque de repente tem um intermediário ganhando alguma coisa, né, no preço daquela opção que você quer comprar. Sim. Tá? E a tua história, né? O livre mercado, né? O formador de mercado deveria ser um ajudante do mercado, uma pessoa que está ali para meio que policiar que a coisa não saia da estribeira, tá? Mas o comércio eletrônico realmente seria uma facilidade muito grande, até porque o spread se ajustaria, especialmente quanto mais próximo do vencimento, né? Tá? E se houvesse necessidade, o formador de mercado poderia intervir, né, fixando o spread online. O que acontece hoje em dia, pelo menos de todas as vezes que eu tentei ligar para alguma corretora, e já liguei para várias, é que os spreads eram, na minha opinião, abusivos para o produtor, porque é uma diferença muito grande entre o preço de compra e o preço de venda, né? Dificultando muito o planejamento de uma estratégia eficiente ou de uma estratégia mais sofisticada. E afastando cada vez mais o produtor de querer usar essas ferramentas e colocar isso no teu dia a dia. Sem dúvida, né, cara? Imagina, quem é do campo mesmo, né, muitas vezes a primeira geração, aquele produtor raiz, né, o agricultor mesmo, né, já tem uma certa dificuldade com o tema bolsa. Normalmente é a segunda ou terceira geração que desenvolve uma afinidade, né? Sim. E isso seria muito bom, sabe? Especialmente no sul do Brasil, onde as propriedades são menores que no Mato Grosso, né? Sim. Eu acho que seria excelente mesmo. Quer dizer, eu não acho, eu tenho certeza, tá? Porque isso é visível também em mercados de outras opções, de outras empresas, até bem menores, né? E o Brasil, sendo um global player do milho, né, faria bastante sentido. Provavelmente tiraria algum volume da CMI, mas não seria nada de significativo, sabe? Sim. E, sei lá, natural, né? Assim como o etanol, né? O etanol que foi produzido em larga escala no Brasil antes dos Estados Unidos, hoje em dia tem seu preço fixado em Nova York. Por quê? Porque os americanos souberam organizar melhor o mercado, né? Daniel, eu tô começando com essas perguntas mais básicas e tal, mas quero te deixar à vontade para compartilhar as telas que você separou para mostrar para nossa audiência, até porque a gente precisa contextualizar o produtor, por quê?
Acho que um dia sim, outro também, eu falo aqui para nossa audiência do Uhum. Notícias Agrícolas e eu tento chegar justamente ao pequeno produtor, ao médio produtor, que tem essa distância um pouco maior em relação ao mercado futuro, ao mercado de bolsa, aos termos que o mercado financeiro utiliza, porque eu tenho certeza que a gente pode ampliar o número de produtores operando protegidos e plantando com proteção, menos expostos ao risco. E eu falo muito para eles sobre isso. Busquem sempre um profissional de confiança, seja um consultor, seja para aprender a operar nesse mercado. O produtor hoje, você sente que ele também vai buscar mais essas informações, ele vai buscar essa educação financeira e ele sabe que ele pode fazer esses questionamentos como esses que você está fazendo aqui? Olha, ele realmente está havendo uma demanda, Certo, isso é tá? bom. Isso é bom, né? Mas eu não saberia dizer realmente que tipo de produtores que está buscando isso. Aham, Mas isso à parte, sabe? Vamos contar a história do começo. As bolsas são obrigadas a publicar diariamente, né, uma coisa que se chama Open Interest. certo. Open Interest é a soma dos são os contratos em aberto, Uhum, né? Sejam dos futuros ou das opções. sim, Tá certo? Eu cansei de procurar o Open Interest das opções do milho na B3. certo. Né? A informação que se encontra é muito, muito pouca. Eu juntei aqui alguma informação depois, posso te mostrar. Aliás, já tinha te enviado antes da nossa conversa. E o que eu vejo, né, é que não existe razão Para não ter. para não haver o comércio eletrônico. Ou se existe alguma, né, seria uma gentileza muito grande se a B3 pudesse nos explicar o que é que está havendo, né, Uhum. qual o impedimento, para que esse impedimento possa ser solucionado. Para tudo existe uma solução. Quando perguntamos para as corretoras, mas claro, né, elas são parte interessada também. Sim. Né, eles alegam falta de liquidez. Era isso que eu queria te perguntar. Se tinha a ver com liquidez essa movimentação Ora ou essa bolas. falta de informação. Se eu posso postar uma ordem para uma opção de Petrobras daqui 18 meses e ser o primeiro do book, por que eu não posso fazer isso para o milho? Então, Uhum. sabe, eh, falta de liquidez, né? Que é isso? Ninguém quer, então? Sou só eu que quero Aham, opções de milho? aham. Eu acho que não. Tem muita Certo. gente plantando milho, né, e comercializando milho. Ou seja, você já foi fazer esses questionamentos, você já foi, nas cabeças da B3, você já foi, a fundo nessa questão, Daniel? Olha, eu não fui tão fundo ainda, Uhum. tá? Porque isso é uma pauta jornalística que foge da Você tá minha. passando a bola para mim. Tô brincando. Falei que era conversa de cerca. Falei que só falta eu Aham. pedir para minha diretoria deixar eu trazer uma pinguinha para os meus convidados, pra gente, não era? Diretoria, boa ideia. Não, tá Então, certo, por favor. isso é uma pauta jornalística, né, que foge um pouquinho à minha atividade. Eu convivo Certo. com isso. Gostaria de ser mais ativo, mas eu te garanto que não é só porque eu gostaria, senão que é uma coisa geral, Aham. né? Até nesse ponto, deixo aí para avaliação se vocês encontrarem que essa pauta merece ser Claro. investigada, sabe? E, por favor, contatem outros especialistas e outros produtores e façam a mesma pergunta se eles gostariam de Sim. comprar e vender opções de milho eletronicamente sem ter que passar pelo market maker ou pelo formador de mercado. Eu acho que a resposta vai ser sim. E Eu tenho Daniel, certeza que a resposta vai ser sim. você estava me mostrando, né, Daniel, que a gente tem ali, você me mostrou num software específico, que se você pega o nome da estratégia que você quer fazer e tenta fazer essa ordem de compra, você não consegue, porque não aparece. Bem, o que se trata é disso, né? Por exemplo, aqui eu tenho duas opções na minha tela. Será que conseguimos mostrar? Vamos conseguir, com certeza. Então tá. Tem uma opção de compra e uma opção de venda que eu comprei, né? Aham, E o software nos mostra o nome da opção. tá, Aí quando eu venho aqui no meu software da minha corretora, né? Tá legal? certo. Procuro aqui no book, tá? Uma ordem
uma opção de milho, por exemplo, essa daqui, o book está vazio. Sim. Bom, até aí tudo bem, né? Eu poderia vir aqui e tentar fazer uma compra ou uma venda, né, dessa opção. Tá. O problema é que eu não consigo postar essa ordem para B3. Quer dizer, o book existe, tá? Mas inacessível, Entendi. né? Tá. Enquanto para todas as outras opções, por exemplo, Petrobras, Magazine Luiza, lojas americanas, lojas Renner, E tudo outros bem. ativos agrícolas, Daniel? A mesma dificuldade. A mesma dificuldade. A mesma É que aqui a dificuldade. gente está focando no milho, a gente... Com dificuldades específicas, né? Por exemplo, Aham. o SJC, que é a soja da B3, Sim, né, é um espelhamento do contrato americano. Então, sim. assim, agora o milho é um contrato em reais, o futuro do milho é um contrato em reais, Sim. tá? Ou seja, ele, além de tudo, tem essa facilidade, porque isso é uma vantagem para o produtor brasileiro, e isso tornaria essa estratégia, essa opção não é a melhor palavra, mas essa possibilidade ainda mais palatável, ainda mais acessível para o produtor brasileiro, Para a cadeia inteira. para a cadeia E, em primeiro inteira. lugar, o produtor. Certo. Né? Olha, o especulador é bom, tá? O especulador traz liquidez para os Sim, books. Né? Ele sim, entra no book, então você tem alguém ofertando. Né? sim, Ou seja, é aquilo que a sua colega que falou daqui da CMI da última vez, não lembro mais o nome dela, sim. disse, né? O efeito do especulador não precisa ser negativo, Aham. tá? Apesar de, né, especulador ser uma palavra com uma conotação um pouquinho nebulosa, Quase né? pejorativa, É. mas dá vida ao mercado futuro, né, Daniel? Olha, gente, digamos assim, tudo. Muitas vezes a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose, Exatamente. né? Sim. Então, tem gente que se machucou na bolsa porque deve ter exagerado em algum lugar, não deve ter observado o Aham. risco, né? Sim. Etc, etc, etc. A mesma Sim. coisa como um condutor de veículo na rua. Né? Certo. Se a pessoa observar as normas de trânsito, os limites de velocidade, as possibilidades de acontecer alguma coisa são muito menores. Uhum. Né? Porém, já para pegar o gancho dessa analogia, né, a bolsa é a única autobahn onde você não precisa de CNH. Aí, Tá? e aí não é bom. A notícia não é boa. Bom, as pessoas têm que ser criteriosas, né, por sua conta, mas, né, oferecer o comércio eletrônico de opções já seria uma grande facilidade, já seria uma grande ajuda. Daniel, tem um comentário aqui do Renato Pazini, diz o seguinte: que voz de radialista. Obrigado, Renato. O pessoal está aqui nos acompanhando. A você que está nos acompanhando, estamos aqui no nosso Conversa de Cerca podcast. O meu convidado de hoje é o Daniel Barbosa. E a gente está falando aqui sobre as opções de milho na B3 e a falta dos dados de comércio eletrônico. Exatamente. Daniel, como é que está esse processo? Porque você foi, questionou, ligou para algumas corretoras e tudo mais. Você acha que a gente está num processo para reverter essa situação? Sem dúvida. Ou a gente está cada vez mais distante de ter a liberação ou a divulgação desses dados e as coisas começarem a correr com mais fluidez? Nossa, gente, vamos de marcha ré aqui também. Sabe? Eu acho que nesse ponto, né, seria bom se o próximo entrevistado fosse, por exemplo, alguém da B3, que viesse aqui comentar exatamente isso. Então fica a minha sugestão. Claro. Né, que viesse aqui um especialista de commodities da B3, Sim. Conversar e explicar se existe algum impedimento, qual é esse impedimento e qual a maneira de, né, sei lá, contornar isso. Tá? Sim. Porque existem outros contratos com bem baixa liquidez que são comercializados eletronicamente. Tá. Daniel, explica um pouco, porque a gente tem muitos especialistas falando sobre isso, e eu queria que você trouxesse o conceito do mercado de opções para o produtor que está nos ouvindo, para a audiência que está nos ouvindo, e que fizesse uma comparação, por exemplo, com o mercado futuro norte-americano, ou para o produtor americano, ou para o produtor europeu. Isso é mais acessível? Ele já trabalha mais com isso? Ele já acessa e opera mais o mercado de opções lá fora? Olha, até agora isso tem sido um assunto de especialistas, tá bem? Para alargar o círculo, né, precisaríamos de condições para que isso acontecesse, né, para tornar mais acessível. Então, se houvesse, né, de novo, se houvesse o comércio eletrônico
de opções, isso ficaria facilitado. Não havendo comércio eletrônico de opções, né, isso vai requerer outras estratégias, que seria, por exemplo, a CME combinado com o hedge da moeda, ou seja, qual fosse. Né? Mas você vê que o pessoal vai para os Estados Unidos, tá? Tendo opções aqui no Brasil. Para que isso, gente? É isso que eu estou falando. Por que isso? Para quê? Né? Olhar lá nos Estados Unidos, tá? Que são opções caras, tá? E nós temos aqui opções em reais. Para você operar nos Estados Unidos, você tem que ter uma conta nos Estados Unidos. Sim. Então, você já começa que você tem que ter uma reserva de liquidez para poder ter uma conta nos Estados Unidos. Né? E isso é alocação de recursos. Né? Então, assim, não é para todo mundo. Os Estados Unidos é a partir de um determinado volume, de uma determinada estrutura. Tudo bem. Né? O pequeniníssimo produtor, né? Que seria bem ajudado se houvesse esse contrato de opções eletrônicas no Brasil, fica de fora de tudo isso. Esse corre o risco. Só que, né, pela graça de Deus, nossa terra é tão pujante que, na maioria das vezes, as safras são cada vez maiores. Sim. Né? Tem lugar fazendo 3 safras de milho já. Exato. Mas, né, sabe... E aí, a primeira coisa que você me falou foi, cara, dá para fazer opções em reais. Dá. Aí eu te perguntei, isso é bom? Você Ótimo. falou, isso é ótimo. Explica por quê, Daniel. Porque não existe a necessidade, né? Você vai estar comprando a tua opção em reais, você vai estar comercializando, né, o contrato em reais. Né? Assim, a grosso modo, qual é a vantagem das opções? Tá? Por exemplo, nós temos 3 instrumentos, agora isso aqui é no geral, né? Tá. Ações, futuros e opções. Sim. Tudo bem? Ação você compra, paga, fica dono dela. Sim. Tá? O futuro, quando você compra, você não tem que desembolsar dinheiro. Você entra comprado, pronto. Né? Só que se a operação andar contra você, você vai ter que ter uma margem. Né? Então, o futuro você não paga nada que nem a ação, mas você tem que ter uma margem. A opção é diferente, você pode comprar uma opção. Sim. O que é uma opção? Opção, como o nome já diz, é um direito que você pode exercer ou não. Você compra o direito. Quem vende, vende uma obrigação, que vai ser, né, de cumprir, tá, o que foi acordado caso o comprador exerça o seu direito. Certo. Tá certo? Então, isso é uma vantagem, porque você já pagou o prêmio e você está como se estivesse comprado. Né? Agora, se eu sou produtor de milho, qual vai ser a minha preocupação? Que o preço suba ou que o preço caia? Que o preço caia. Tá? Sim. Então, qual vai ser o meu posicionamento? Eu vou estar sempre vendido. Né? Só que, se eu ficar vendido no futuro e o preço subir, isso pode custar muito caro para mim. Sim. Seria melhor se houvessem opções. Existem opções, só que elas não são tão facilmente acessíveis. E se houver aqui entre os nossos ouvintes um produtor ou um cerealista, né, com a mesma dificuldade, seria bom que ele mandasse um comentário relatando a experiência pessoal. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Daniel, o que eu tenho percebido, assim, é que o produtor, por mais que ele passe por situações como essa, ele ainda é reticente em avançar com algumas situações. Por exemplo, o que a gente está vendo na soja agora, a gente tem menos de, ou 20% da nossa soja vendida só da soja 22, 23. Por quê? Porque lá atrás o produtor perdeu, na safra passada a gente teve perdas históricas na soja sul-americana, ele não só teve uma barrigada no preço, como ele teve uma dificuldade de entrega, porque ele não tinha soja, porque ele perdeu para seca, enfim, teve gente que colheu 0 sacas por hectare. E isso se estende para outras cadeias, né? Esse temor. E eu percebo que, mesmo com essas opções, e o nome já é bem sugestivo, ele ainda tem essa reticência. E quando eu vou questionar o produtor, ele me diz o seguinte: Carlinha, quanto é que eu vou ter que pagar para fazer isso? Ele ainda vê isso como um gasto e não como um investimento, e isso é um impeditivo, isso é uma barreira que precisa ser transposta? Tá fácil, né? Assim, se você acha que isso é barreira, tá fácil. Mas eu acho bem bacana o que você falou, especialmente a introdução, porque eu já vim acompanhando essa situação entre os produtores de cana há uns 10 anos atrás. Por exemplo. Todo o risco que eles tomam, crédito e tudo mais, né? Sim.
sabe? E aí depois acontece uma coisa dessa, né? E ninguém tem ou digamos assim, pouquíssimos têm a proteção que deveriam ter, Sim, né? Muitos estão desprotegidos. sim. E esses são os menores. E os menores que deveriam ter a proteção, porque eles são os mais, chama assim, voláteis, Sim. né? Tá? Então, eles precisam disso, eles têm pouca liquidez, né? Então, assim, todos os instrumentos que vierem para ajudar o pequeniníssimo produtor, o pequeno produtor, sabe, vão ser uma ajuda, vão ser estabilizatórios, vão ter um efeito estabilizador, Aham. né, para essas pessoas. Né? Isso é muito bom, porque o Matias me faz uma pergunta para ti, que eu já era o meu próximo gancho, que é a questão das cooperativas, por exemplo. Então. A gente tem ali no sul, onde há produtores de menor porte, em relação ao centro-oeste, entregando seu milho, sua soja, ou café, como é o caso lá, que é o café, o cooperativismo é muito forte. E o Matias te pergunta assim, ó, as cooperativas de produtores poderiam dar liquidez ao mercado e podem fazer a liquidação do produto físico? Pergunta para você, Daniel. Nossa, essa seria uma pergunta para um cerealista. Matias, aqui eu tenho que ser sincero, eu sou um especialista na construção de estratégias com opções e realmente percebendo a necessidade disso e os riscos que os nossos produtores correm corajosamente, tá? Sim. Eu comecei a me interessar pelo assunto e me deparei com essa curiosidade que é, eu não encontro um Open Interest das opções de milho no site da B3, nem pedindo para o Atende B3, tá? E não encontro uma maneira de comercializar essas opções, apesar de existirem books, não encontro maneira de postar ordens e ante essa impossibilidade, pergunto à B3, por que isso é assim? Certo. E a gente tem um caso contrário, por exemplo, quando a gente está colhendo a maior safra de trigo da história do Brasil, que não é um produto que tem essa tradição do mercado futuro aqui para o brasileiro, como tem soja, como tem milho, a gente ainda tem referência muito forte na Bolsa de Chicago e em outras bolsas, e a gente está colhendo a maior safra de trigo da história, a gente está vendo os preços cederem, a gente sentiu os preços cederem e a gente não estava protegido. Quer dizer, dá para a gente ir avançando, inclusive para outros mercados que têm cadeias mais sensíveis, como o trigo, por exemplo. Existe espaço para avançar. Tá. Existe muito espaço para avançarmos nesse campo, né, e para levarmos aí o conhecimento. Não estou falando agora de curso nem de nada, eu estou falando de uma difusão das informações. Sim. Tá? Então é isso que eu vim trazer hoje para vocês, essa nossa conversinha de cerca, comadre. Sim. E Daniel, seria interessante a gente pegar alguns líderes também para questionarem, né? Líderes cooperativistas, então as cooperativas do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, se unirem e dizer, ó, a gente quer operar milho, opções de milho na B3, cadê o booking, cadê os dados, como é que vai ser? Seria bom ouvir dessas pessoas como é que tem sido a lida, como é que tem sido, quais são as dificuldades, né? Sim. Então veja aí, né? Entre alguém da B3 ou um cerealista, você já tem uma série de convidados potenciais que poderiam vir aqui para tratar do assunto. Sim. Aí fica lançada a pergunta. Daniel, você acha que a gente está num momento propício para esses questionamentos? Assim, a gente está na possibilidade de uma safra recorde. Hoje a Conab divulgou seus novos dados, 313 milhões de toneladas. A gente como você mesmo pontuou, a gente é um player global de milho. A Ucrânia está em guerra e somos uma alternativa importantíssima, enquanto a China está ansiando por milho do Brasil. Então, quer dizer, nada como uma guerrinha para balançar o mercado, né? Sim. Mas voltando ao que você disse, sabe, isso seria utilíssimo, seria maravilhoso, né, se tivéssemos essa estrutura montada, até pela questão da segurança alimentar, food safety, segurança alimentar mundial. O Brasil é um país pivô no mundo, sem igual, tá? Então, sabe, veja o período politicamente turbulento que estamos atravessando. Turbulentíssimo. Né? Sim. Exato. Né? É preciso que o Brasil, nessa hora, tenha muita calma, se mantenha coeso, sabe? E realmente enxergue o seu futuro na mesa com os grandes.
pode ter certeza que os grandes não querem o Brasil na mesa. Talvez por isso que eles... Gostam do Brasil como exportador de commodities, Sim, como exportador de minério de ferro e não exportador de aço, sim, como exportador de milho, como exportador de soja, né? sim. Você vê que carne aí já começa a enfrentar essa proteína transformada, já começa a enfrentar Sim, a super protetiva União Europeia. algumas Salvem as resistências. florestas do Brasil, né? Bom, olha, falar a verdade, né? Os brasileiros poderiam vender muito melhor. Já cansei de bater nisso, mas não vim isso para falar disso aqui hoje. Essa pode ser Hoje. uma próxima conversa de cerca. Mas está tudo interligado, Daniel, porque a gente está falando de comunicação. E eu sempre falo que esse podcast tem o objetivo justamente de tentar trazer soluções. Se não trouxer soluções, que traga questionamentos, que sejam pertinentes para o momento e que vão fazer a cadeia evoluir. E se a cadeia evoluir toda junta, que é melhor que isso, eu há tempos e tempos e tempos eu ouço vários lados, por exemplo, da cadeia de rações, dizerem, a gente tem que sentar todo mundo na mesma mesa, produtor, cooperativa, produtor de ração, fábrica, isso e aquilo, indústria processadora de etanol, e discutir a oferta de milho, porque há décadas no Brasil, quando a gente tem uma boa oferta de milho, o preço está R$8 por saca. Se a gente tem quebra de safra, o preço vai a R$100. Não são preços sustentáveis. Então, essa falta de sustentabilidade que tem que estar na cabeça do produtor para buscar uma informação como essa. Olha, é de interesse geral, tá? Que exista mais conhecimento a respeito deste assunto entre os produtores, tá? E desde já me prontifico, tudo bem? E seria muito bom para a estabilidade, né, desses produtores que não vão mais sofrer, Sim. que por falta, que de repente vão perder um crédito, que de repente vão sofrer uma consequência negativa, não vão conseguir plantar, né, se eles pudessem se resguardar contra esses, sei lá, solavancos do mercado, vamos dizer assim. Que vão acontecer, né, Daniel? Querendo ou não, o mercado tá aí para isso, é uma indústria céu aberto. É verdade. Não dá para lutar com algumas coisas que a gente não tem controle. Verdade. E sabendo disso, né, nada melhor do que se preparar, se prevenir. Com certeza. Olha, por favor, pode continuar. Não, e para isso que servem as opções. Exatamente. Historicamente, né? Se você olhar, é um instrumento muito, muito fino, muito flexível, sabe? E realmente merece um estudo mais aprofundado. Eu fico feliz de estar voltando para o Brasil, né? Agora, depois de tanto tempo fora. Quanto tempo, Daniel? Só 30 anos. 30 anos. Exato. Como é que você sentiu essa volta? Gostei. É? Demais. Até porque você estava ali no coração do problema. Não, graças a Deus não. Tava mas estava pertinho. Tava sei lá, uns 1.000 e poucos quilômetros ali. Eu estava no centro da Alemanha, né? E a fronteira mais próxima com a Ucrânia, de onde eu estava, acho que eram uns 800 quilômetros. Então estava tudo bem, mas com risco e falando, não quero estar aqui quando a coisa pegar. Olha, digamos assim, né? Uma guerra, o envolvimento da Alemanha nessa guerra, né, provoca consequências que nunca são um aceleramento, são a desaceleração, né? São uma depressão, e aí começam, sabe, as incertezas aumentam, o preço do gás sobe, e o tiro sai pela culatra, porque eles foram sancionar e foram sancionados, sabe? E uma série de coisas. Então, nessa hora, eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou chupar um abacaxi no Brasil. Tchau, fui. E deu certo e gostei muito do país que eu estou reencontrando, realmente. 30 anos fora é muito tempo, né? Mas estou animado, né? Apesar de tudo que está acontecendo. O Brasil é um país exuberante que excede as regras. Então, excede as safras, né? Excede as regras, eu digo, que outros países fixaram como sendo a norma. Né? O Brasil é grande em tudo. Tem um volume grande de água, tem um volume grande de chuvas, tem um volume grande de grãos, né? E muitas vezes as normas foram feitas para condições mais moderadas. E por isso que eu Daniel, gosto de brincar. Eu sempre, não tem um episódio desse podcast que eu não lembre a esta audiência de que nós temos a mais rigorosa lei ambiental do planeta Terra. Mais do que isso, foi a lei mais discutida desde a Constituição Federal. Não agradou ambientalistas, não agradou ruralistas ou produtores rurais, ou a cadeia produtiva ou o setor produtivo, o que mostra que é uma lei equilibrada, portanto.
E lei sobre lei não vamos deixar fazer, né? Não. Eu falei que eu sigo vigilante para mostrar para o povo, fora daqui, fora das nossas fronteiras, que somos, sim, sustentáveis, que preservamos e que precisamos caminhar juntos, porque não há interesse nenhum do setor produtivo de destruir os seus recursos naturais, porque vai colher o quê? Vai fazer o quê sem recurso natural, Daniel? Me diga. Não vai fazer muito, né? Mas, certo? Enquanto isso, nós vamos torcer pelo melhor, Vamos, sempre. nos preparar para qualquer contratempo, com opções possivelmente comercializadas eletronicamente. B3, por favor. Vamos acreditar. Claro, e vamos a fundo e vamos procurar. Acredito que seu próximo convidado, que virá aqui tratar do assunto, vai saber explicar melhor do que eu pude descobrir até agora o que é que está acontecendo, né? E aí vamos numa solução. Isso, e aí vamos fazer uma parte 3 para entender. Ótimo. Como vamos para frente. Sem dúvida. Fechado. Tá Daniel, bom? Que prazer ter você aqui. Obrigada. Seja bem-vindo de volta ao Brasil, né? Esse país te acolhe, é o teu país. E seja bem-vindo de volta. As portas do Notícias Agrícolas estão abertas para ti, para tuas informações, para os teus questionamentos, o que é importantíssimo, né? Uma pessoa que quer saber, quer uma resposta que lhe cabe. Então, vamos juntos questionar a partir de agora. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Uma honra poder estar aqui com vocês, batendo papo. Uma boa tarde a todos e até a próxima vez. Até a próxima. Senhoras e senhores, Daniel Barbosa, direto da Alemanha, 30 anos depois, volta ao Brasil para fazer esses questionamentos, porque, claro, não era porque o Daniel estava na Alemanha que ele já não estava observando, não estava questionando essas coisas. Então, precisamos entender. O comércio eletrônico pode facilitar muito a tua vida, pode favorecer o desenvolvimento da cadeia toda de milho, fora outros tantos produtos, mas hoje nosso foco era falar de milho. Então faça você também esses questionamentos, porque isso é importante. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Você teve alguma resposta? Entre em contato com a gente que a gente vai continuar tratando dessa pauta aqui. Como eu falei, vigilantes, porque o produtor precisa dessas respostas para continuar se profissionalizando e ser cada vez mais do que agricultor, mais do que produtor rural, empresário rural, porque ele cuida de tudo, certo? A gente volta na semana que vem. Este podcast está disponível no noticiasagricolas.com.br, lá na nossa aba de podcasts, lá no Conversa de Cerca, tem todos os episódios. Nós estamos em todas as plataformas de áudio, também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, lá também todos os episódios disponíveis para você. Te vejo quarta-feira que vem. Até lá. Até.